Os acidentes de trabalho no Brasil causam 5,21 mortes para cada 100 mil trabalhadores. Na construção civil, a taxa é de 11,76 casos para cada grupo de 100 mil. Os dados são da Associação Nacional de Medicina do Trabalho referente ao ano de 2019. As principais causas desses acidentes são impactos com objetos, quedas, choques elétricos e soterramento ou desmoronamento. E para reverter esse quadro, houve mudanças na NR18 que entraram em vigor no dia 3 de janeiro deste ano. A NR é uma norma que regulamenta e fornece orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalhador. A NR18 define essas orientações e procedimentos para os trabalhadores na construção civil. Luiz Alfredo Cienza, auditor fiscal do trabalho e presidente do Instituto Trabalho Digno em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fala que houve mudança substancial na NR18 e destaca os pontos positivos e negativos em relação à norma anterior. Houve uma simplificação da norma, ela tinha cerca de 847 itens anteriormente e acabou agora com 363, uma mudança substancial, é verdade, né? Alguns pontos interessantes foram remetidos, né, para as NRs específicas, como espaços confinados, como a questão da segurança de máquinas, o que é uma coisa realmente positiva, mas as mudanças que são realmente substanciais, elas integram aquilo que a gente chama de gestão do risco no trabalho. Elas podem ser traduzidas, né, se a gente, até pelo tempo, quiser simplificar. Talvez alguns pontos sejam extremamente perigosos, como, por exemplo, a restrição ao ocupacional, quando a gente fala em risco. Por que isso é ruim? Porque riscos ocupacionais geralmente se traduzem por aqueles riscos clássicos, agentes físicos, químicos, biológicos, supostamente ergonômicos ou riscos de acidentes. Hoje a gente sabe que os fatores que mais acidentam e mais estão implicados na questão do adoecimento na construção civil ou em outros setores, pessoal, está muito mais ligado, por exemplo, à organização do trabalho. Aquela organização que privilegia a subcontratação de pessoas em detrimento da contratação direta dos trabalhadores. Então essas questões realmente são um retrocesso em relação à norma anterior. Haruo Ishikawa, presidente do Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, diz que o setor da construção civil está melhor nos últimos anos devido às NRs. O setor melhorou bastante nesses 10, 15 anos aí, né? Porque, por causa da seguinte situação, o setor da construção civil, ele tem uma norma regulamentadora do setor da construção, que é a NR18, a norma regulamentadora número 18. Lógico, para se atender à construção civil, tem só a 18, que é uma específica do setor da indústria. Você tem que atender a outras NRs, a NR12, são máquinas de equipamentos, a NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR35, que trabalha em altura, né, que é onde acontece o maior número de acidentes com óbitos no setor, NR10, que é segurança da instalação e serviço de eletricidade, a NR17, que é a ergonomia, e a NR1 também, que fala sobre os PCMAT, né, que agora vai mudar para a CGR. Ishikawa também disse o que pode ser feito para que esses acidentes de trabalho sejam evitados. Então vamos falar de queda de altura. Por que acontece a queda de altura? Porque falta uma sinalização do trabalho, falta uma medida de proteção de periferia, que são os guarda-corpo, mau treinamento do trabalhor, a questão de soterramento é a mesma coisa, falta de um projeto físico de escavação do solo, a questão da eletricidade, que a eletricidade tem que ser trabalhada só principalmente com trabalhador de capacidade que tenha treinado a NR10, que é a parte elétrica. Jair Aparecido Cardoso, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, diz que apesar da evolução, tanto na área da saúde quanto da engenharia e na legislação, com as NRs, o alto índice de acidentes é preocupante. Embora exista uma evolução legislativa, a qual tem íntima relação com a evolução da área da saúde e também da engenharia no que tange a segurança do trabalho, o índice de acidentes ainda é grande e é preocupante porque o Brasil
é o quarto país do mundo, né, em termos de acidente de trabalho. Só perde para a China, para a Índia e para a Indonésia. E no grupo do G20, né, dos maiores países, ele é o segundo país em termos de acidente de trabalho, perdendo somente pelo México. O professor explica como funciona cada um dos direitos do trabalhador na construção civil. Na órbita previdenciária são os direitos que ele tem de se afastar e ficar, né, ter a garantia da remuneração dele mediante o afastamento pelo INSS. Então o empregado vai receber o auxílio acidente, né, para que ele fique afastado pelo período necessário ao seu restabelecimento. Isso é muito importante, porque dá uma garantia de estabilidade financeira à pessoa que fica afastada do serviço, né, sem gerar custos ao empregador nesse momento de afastamento. Com relação à questão trabalhista, é a própria garantia de emprego. Por um lado, ele vai ter a garantia financeira, a estabilidade financeira, sem causar ônus ao empregador. Por outro lado, ele vai ter uma estabilidade, uma garantia de que no período de afastamento, o empregador não vai rescindir o seu contrato. E após o seu retorno ao trabalho, se for acidente de trabalho, ele tem uma garantia de emprego por 12 meses, para que ele possa restabelecer as suas condições normais de trabalho, né? Agora, além da questão trabalhista e previdenciária, tem também os reflexos na área civil, que embora seja garantias previstas no Código Civil, ele na verdade vai requerer na própria Justiça do Trabalho, que são os danos, né? Os danos decorrentes às sequelas deixadas em função do acidente do trabalho, e isso quando o empregador concorrer com culpa ou dolo para a questão do acidente. Se comprovar que o acidente ocorreu por exclusiva culpa do próprio empregado, logicamente que isso vai isentar o empregador da sua responsabilidade civil. Nós conversamos com Luiz Alfredo Cienza, auditor fiscal do trabalho, Haruo Ishikawa, presidente do Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, e Jair Aparecido Cardoso, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram quais as mudanças da NR18 e o impacto na redução dos acidentes de trabalho. Rubens Avelar, da Rádio USP.